eu vou insistir muito para você voltar a ouvir essa reunião. Vai ouvindo. E não espere. Nós recebemos uma unção, uma carga de unção para uma direção. Nós temos que levantar, ir lá e fazer. Eu estava ouvindo, mandaram um vídeo para mim. Depois tentaram se reposicionar, falando que era fake news, mas a gente sabe que a verdade ridícula de tentarem, olha, eu trabalho com tanto assunto na vida. Não, vamos tirar as expressões antes e depois de Cristo, de tudo. Pensando em tudo que nós falamos nesta manhã, o que eu disse para você? Jesus foi muito amado, mas muito odiado. Continua a mesma coisa. Muito amado e muito odiado. Os argumentos são furados, são ridículos. Assim, às vezes nem parece real algumas coisas, às vezes não parecem reais. As pessoas têm coragem de abrir a boca e falar cada bobagem. E você tem tanto conteúdo. Você tem tanto para oferecer. Tanto. Tanto conteúdo. Para transbordar. Para impactar. Para tocar corações. E aí, as pessoas não têm vergonha de abrir a boca. Por mal, vão. Expor ideias furadas, sem sentido, e o povo de Deus calado. Se metendo em confusãozinha, em religiosidadezinha, bobagenzinhas. Não. Nós somos pessoas poderosas demais para não inundar os lugares por onde passamos e ocupamos. Em nome de Jesus, eu insisto com você. Receba essa direção, uma influência que muda o rumo da sua vida. Você vai ver diferença em todas as áreas da sua vida. Quando nós crescemos na área certa, que é no nosso relacionamento com Deus, nós vemos mudanças em todas as áreas da nossa vida. As coisas são mudadas. Redirecione o seu foco, coloque o foco no lugar certo, tira de bobagens. E vamos fazer o que a gente sabe que Deus espera de nós. Em nome de Jesus, acabou escudo de bronze. É escudo de ouro. A justiça divina na nossa vida. A palavra de Deus nos movendo, porque o reino de Deus que está em nós, disse Jesus, é justiça, paz e alegria no Espírito. Isso está aqui dentro. Shalom. Aliança. Essa aliança de paz que nunca será removida. Está na nossa vida.
há shalom na nossa vida, aliança de paz. E isso é muito forte. Então, eu quero insistir para que você coloque em prática, volte a ouvir, passe para frente e vamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós e de fazer discípulos. Ele disse, ide e fazei discípulos. Nós vamos parar de olhar e nos preocupar e falar do comportamento, não sei de quem, não sei. Espera aí. Eu tenho que olhar para o meu comportamento e influenciar, mexer naquilo que Deus me deu autoridade para mexer e parar de perder o meu tempo com coisas que só afastam as pessoas, escandalizam, entristecem a Deus e por fim a gente não fez nada. Jesus falou para os religiosos, porque isso é trabalho de religioso, que eles assim atravessavam oceanos para ganhar uma alma e com a mesma força eles mandavam para o inferno. Chega. Não, nós somos pessoas renovadas. Temos o escudo de ouro. Não vivemos de aparência. Nós somos as pessoas que o Senhor gerou, criou, nos formou para sermos. Marcos 11:20 diz assim, de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Essa é uma metáfora da nação judaica. A figueira, que era grandiosa, tinha muitas folhas, a nação judaica grandiosa, parecia tão poderosa, mas não frutificava, não produzia nada para a glória de Deus. Por que manter algo que não produz nada para a glória de Deus? Porque Deus vai me dar tanto se isso não for revertido para a sua glória? Essa figueira também, ela era falsa. Ela não era verdadeira. Como a nação de Israel, ela vendia a imagem e trabalhava e dependia dela, de uma santidade, de uma comunhão, a nação apegada a todos os seus rituais e regras que eram intermináveis. Mas para a glória de Deus, não estava produzindo nada. Jesus amaldiçoou. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Desde as raízes, ela secou. Porque não estava produzindo nada para a glória de Deus. Então, essa palavra sim é para alguém específico, mas naturalmente, que eu sou a primeira a pegar, porque a gente não pode esquecer o que diz a palavra, as orientações que nós recebemos, as coisas, como disse Paulo, tudo que foi escrito como exemplo para nós, para nos ensinar. Tudo na Bíblia está ali por um propósito, para nos ensinar algo. A figueira
que não tinha figos, é uma metáfora da nação de Israel, que já não produzia nada para a glória de Deus. Então ela secou. Quando você para de produzir para a glória de Deus, você seca. Não há bênção, aquilo vai parar, em algum momento aquilo vai parar. Aquela unção de conquista, ela é retirada da vida. Então, às vezes eu vejo as pessoas dizendo que elas não entendem, porque isso, porque aquilo, mas basta fazer perguntas. Faça as perguntas. Se o erro nunca está em Deus, se Deus é um Deus perfeito, sua fidelidade é eterna, se eu não estou frutificando para a sua glória, a resposta está aí. O que eu faço glorifica a Deus? O que eu falo, o que eu faço, o que eu produzo, glorifica? Deus é a prioridade da minha vida? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Onde está o meu coração? Por que eu faço o que faço? Quais são minhas intenções e motivações? Deus confia algo na minha vida, para a glória dele. Todo fruto que eu produzo, que você produz, é para a glória dele. E ele espera que produzamos muitos frutos, e tudo, absolutamente tudo. Se eu ganho um lugar, um espaço, um nome, dinheiro, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Queridos, se você tiver que perder dinheiro e reputação, perca dinheiro. Dinheiro não é nada comparado à reputação. Se você perder 1 milhão, você trabalha, você constrói, você não perdeu tanta coisa. Mas se você perder a reputação, e a Bíblia vai falar isso em Provérbios, vai falar isso, você vai encontrar isso muito na Bíblia. Eclesiastes, se você perde a sua reputação, a energia que você vai ter que dispor para recuperar isso, porque algo para mudar aquilo terá que ter sido dito pelo menos umas 100 vezes para você começar a recuperar algo. Então, assim, a nossa reputação em Deus, e o Senhor nos ensina ser uma pessoa bem fundamentada na palavra, como você age, você fala. A Bíblia fala, seja fiel no trato, seja fiel na palavra. Não tem nada que vai manchar mais a sua reputação do que você não ter palavra. Não tem coisa mais triste do que falar que um crente, a palavra daquele crente, um risco na água é a mesma coisa. Isso é triste. Uma pessoa não ter palavra. Uma vez que você libera uma palavra, você é responsável por ela, ainda que você não queira se responsabilizar por ela. Você é responsável, tanto que Jesus disse que por tuas palavras serás condenado e por elas justificado. A responsabilidade com a palavra, com o trato, em assumir um compromisso, e ser responsável e cumprir com ele, é fundamental.
Então, tudo que Deus confia na minha vida, eu já ouvi gente contar, de se encantar com o testemunho de determinadas pessoas. Testemunhos lindos. À distância, elas tinham vontade de ser amigas daquelas pessoas, de conhecer aquelas pessoas, de conviver com aquelas pessoas. E quando elas se aproximaram no convívio, elas se decepcionaram tanto. E impressionante, a gente ouve isso muito. A maioria vai falar, não tem palavra, não tem trato, não tem respeito pelo trato. Ou seja, aquela pessoa começa a ter, se ela tem uma posição, uma coisa, ela tem apenas aquilo. Se ela tem dinheiro, ela só tem dinheiro. E eu já falei para você, esses dias ainda, que dinheiro é a mesma coisa que pegar uma bola e achar que você vai jogar como Cristiano Ronaldo. Me dê uma bola e eu faço tudo que o Neymar faz. É a mesma coisa. Às vezes você não sabe nem lidar com o dinheiro, você não sabe comprar. Eu já vi gente que ganhou dinheiro, mas não sabia comprar. Não sabia usar. Porque você, para construir uma vida poderosa, você precisa de muito mais. Então, nós somos chamados para glorificar a Deus, produzir para a glória de Deus. Quando nós não produzimos nada mais para a glória de Deus, nós secamos. Nossa vida vai secando. Então, pegue essa palavra. Ela serve para todos nós, mas alguém específico, que coloca como que eu não entendo por que as coisas não estão caminhando da mesma maneira. A resposta é, porque você parou de produzir para a glória de Deus. Volte a produzir para a glória de Deus. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera aceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Muito bem, isso aqui é Neemias. Como ele mesmo disse aqui na leitura, ele teve que passar um tempo, voltar para o rei, ele era copeiro do rei, e quando ele voltou, esse sacerdote, que tomava conta
provavelmente um deles, e era parente próximo de Tobias, não sei que grau de parentesco é esse, porque Tobias era um amonita, que deu um trabalho, tentou atrapalhar de todas as maneiras, assim, de todas as formas. Inclusive, depois que o muro já tinha sido reconstruído em 52 dias, você vai encontrar ele continuava mandando cartas ameaçadoras para Neemias. E esse sacerdote pegou uma sala consagrada ao Senhor, consagrada ao templo, com um fim específico de colocar dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite. Não era qualquer sala, era onde se concentrava essas ofertas que representam muito na palavra de Deus. Então, o trigo, que significa o pão, a palavra, o vinho novo, a alegria do Espírito, o azeite, a unção do Espírito. Ele esvaziou e colocou esse sujeito para ficar lá. Um sujeito que só se opunha às coisas de Deus, não transferiram para os levitas o que era devido para os levitas. Ou seja, havia uma negligência tão grande, um desrespeito tão grande para com o templo, que não parecia real. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi arrancar as coisas de Tobias de lá, voltar àquela sala, tudo que era, aquela sala tinha sido construída, preparada para aquilo, para guardar os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite. Mandou trazer os levitas e deu a parte que era devida. Mandou purificar aquela sala, fazer uma limpeza naquela sala. E fez essa pergunta: por que essa negligência com o templo de Deus? Isso aqui, você pode receber de duas maneiras: de forma literal, quando você negligencia as coisas de Deus, você comete um erro muito grande. O pecado da negligência traz danos para a nossa vida, consequências. E você pode pegar isso de forma espiritual. Nós somos chamados de sacerdotes, nós somos reis sacerdotes através de Cristo. E muitas vezes, o que acontece com algumas pessoas aqui, elas tiram aquilo que elas não poderiam jamais tirar. E colocam aquilo que só vai ser uma contaminação para a vida delas. Elas começam a negligenciar. Você pode negligenciar literalmente, em relação às coisas de Deus, estar negligenciando com a sua vida espiritual, que é o templo do Espírito Santo. Seja a forma que for, o pecado da negligência para com as coisas sagradas, para com as coisas espirituais, para com a nossa vida espiritual, para com tudo relacionado às coisas de Deus, as consequências são danosas. Elas são graves. É um pecado que o Senhor bate muito. Nós vamos encontrar diversas referências falando sobre o perigo da negligência. Não é incomum a pessoa fazendo exatamente isso aqui. Ela tira aquilo que deveria estar lá. Ela tira a palavra, ela se afasta do Espírito, ela pisa na unção,
e coloca outra coisa, um outro tipo de situação de influência para ocupar aquele espaço. Quem é que estava ocupando aquele espaço sagrado? Onde tinha o trigo, o vinho novo e o azeite? Tobias. A pior influência para Israel. A pior coisa para Israel. Quando Deus deixa de ter influência na minha vida e outra coisa passa a ter, eu começo a negligenciar, ou seja, eu já estou negligenciando e pegando problemas para a minha vida. O que representa essa negligência? Alguém está negligenciando. E as consequências da negligência, elas são perigosas. Eu preciso valorizar o pão, que é a palavra, o vinho novo, que é essa presença do Espírito que me traz alegria, o azeite, que é essa unção que me dá poder. Eu preciso continuar sofrendo a influência do Senhor na minha vida, e não a influência de um Tobias. Eu tiro o que é sagrado e ocupo aquilo, mobílio, e deixo o Tobias ficar lá. Quem permitiu isso? O sacerdote. Quem tinha autoridade para dizer não. Isso é um lugar sagrado, e isso mostra a condição espiritual desse sacerdote. Se um dia ele temeu a Deus, ele deixou de temer há muito tempo. Se um dia ele reverenciou a Deus, ele deixou de reverenciar há muito tempo. Se um dia ele teve um comprometimento com Deus, ele deixou de ter há muito tempo. Ele já tinha deixado de ter há muito tempo. Porque a partir do momento, ele sabendo quanto o templo era um lugar sagrado, e cada câmara, primeiro andar, segundo andar, todas as câmaras eram sagradas, e não podiam sofrer contaminação. Quando ele tirou daquela sala, daquela câmara, aquilo, o trigo, o vinho, o azeite, aquela sala, aquela câmara foi construída para que fossem guardados o trigo, o vinho novo, o azeite. O meu coração é para ser ocupado pelo trigo, o vinho novo e o azeite. A minha vida. Mas quando eu permito que uma outra influência, eu retiro o que constrói a minha vida e coloco algo que vai afundar com a minha vida. Se eu, como autoridade, como sacerdote, eu dou permissão, eu negligencio o templo do Senhor, a obra do Senhor, as coisas do Senhor, permitindo que o que não deve ocupar, ocupe um lugar que é sagrado, isso mostra uma falta de temor, um nível de negligência altíssimo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes se está negligenciando as coisas de Deus, a vida espiritual, e não há nada mais grave e terrível para afundar com a vida de uma pessoa. Vamos fazer o que Neemias fez. Vamos fazer essa limpa, vamos voltar o que é inerente àquele lugar, vamos voltar o pão, o vinho novo, o azeite, vamos purificar tudo, vamos dar aos levitas o que é devido. Esse sacerdote
não estava tratando, digamos, é como o pastor não está tratando bem os seus obreiros. Esse sacerdote não estava tratando com a dignidade, não estava tratando com o devido respeito, não canalizou o que era devido para eles. Então, são vários detalhes que nós vemos a gravidade em que estava, o desrespeito para com o templo, para com Deus, porque quando eles fizeram isso, esse sacerdote, ele estava desrespeitando a Deus, mostrando que ele realmente não cria em Deus. E nós não podemos permitir uma coisa dessa na nossa vida. Nós vamos parar e rever as coisas e consertar. Observar onde estamos negligenciando, de que maneira estamos negligenciando as coisas espirituais, porque aqui fala exatamente isso, negligência espiritual. Negligência com as coisas de Deus. Negligência com o templo do Senhor. Negligência com os levitas do Senhor. Negligência. Então, é uma palavra que deve nos fazer parar e imediatamente fazer o que Neemias fez. Estancar isso, porque se isso não é consertado, nós vamos sendo roubados, porque a negligência arrebenta com a vida de uma pessoa. Amém? Mateus 1, 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Muito bem. Essa palavra é para alguém que, quando Maria recebeu aquela visita do anjo e aquela vitória, aquela honra de gerar o nosso Senhor, ela teve aquela honra, mas os desafios. O primeiro foi que o noivo, José, desistiu de casar com ela. Já começou aí. Ela, com certeza, numa sociedade daquela, aquilo já começou a gerar todo um desconforto. Em casa, família. O noivo, ela estava prometida a esse homem, já desistiu de casar com ela. Então, quer dizer, por um lado, algo glorioso, mas já de cara, problemas começam a surgir, como que eu estou tendo perdas. Mas como tudo que Deus faz é perfeito, completo, firme, ele foi, falou com José, e José ouviu a Deus, creu na palavra de Deus, recebeu a Maria, e Deus foi. Porque o que ele manda, quando ele te coloca numa coisa, ele financia, ele dirige a sua vida. Então, essa palavra é para alguém que ou você recebeu, ou vai receber algo maravilhoso, fora do comum. Fala de uma grande vitória, mas de problemas que vão começar a surgir para distrair você, desfocar você e tentar mostrar o contrário e roubar de você a alegria da bênção, a alegria da vitória, coisas que vão começar a rodear você como com a cara de perdas, de problemas, que você está sofrendo perdas talvez quase que maiores do que a bênção. Não é verdade. E o Senhor já diz para você, não, você tem que lembrar da palavra. Porque o Deus que começa a obra, você sabe, ele termina. Que nos coloca em algo, nos financia.
Então, algo vem na sua vida como uma grande bênção, mas como um grande desafio também. A própria bênção vai ser um desafio na sua vida. E você vai perceber situações por conta dela que vão dar a ideia de grandes perdas. Mas o Senhor diz para você que você não vai, você tem graça, tem força para viver os desafios que essa vitória vai trazer. Esses problemas, não se preocupe, eles fazem parte. O próprio Deus, quando as coisas começarem a surgir, não se preocupe. O Senhor vai fazer igualzinho fez com José. Ele vai botar tudo no lugar, vai ajustar tudo. Você precisa se manter firme e crer que pelo poder de Deus, você vai viver algo muito grande, que vem carregado de desafios, problemas que vão surgir, mas que não vão se estender, eles serão resolvidos rápido. Mas o que acontece com as pessoas? Não aconteceu com a Maria, pelo menos a Bíblia não diz, mas acontece com as pessoas. Quando elas recebem uma vitória, que vem carregada de desafios, e problemas começam a surgir, elas desfocam de tudo que Deus estava fazendo, da vitória, das bênçãos, dos acontecimentos, e começam a focar naquelas coisas, começam a falar bobagens, e é onde elas perdem muito. Não faça isso. Sua vitória é grande, mas ela chega, ela chega com muitos desafios, que você vai superar todos eles. Problemas vão surgir, que vão dar a ideia de que você está perdendo. Não se preocupe, tudo vai se ajeitar, e você não vai perder nada, e vai viver completamente essa vitória. Amém? Amém. Do Senhor Jesus. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Quando eu terminar de entregar essas palavras, eu vou falar sobre o que eu fiquei com o Senhor ontem à noite. E Ele falou muito comigo sobre construções. Essa palavra foi Salomão que falou sobre o tamanho da edificação, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então, essa mensagem, esse versículo, eu recebi ele com a visão exatamente de uma grande construção. Pode incluir questões físicas naturalmente, mas é uma grande construção. Essa era uma construção impossível. Esse projeto era um projeto muito grande e impossível, que nasceu no coração de Davi, que a Bíblia fala, tem um versículo que diz que com opressão ele foi levantando fundos, meios e organizando absolutamente tudo para que essa obra se concluísse. Então, foi algo levantado com bastante, em cima de muita pressão, opressão, desafios. Era um desafio muito grande. Mas a expressão é, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então, porque Deus é maior do que qualquer Deus que alguém venha apresentar, nós podemos edificar coisas jamais imaginadas. Então, Deus tem algo com alguém, é uma construção, pode ser um projeto que vai te levar a uma construção muito grande,
um projeto grandioso, que se você olhar de forma natural, é impossível, e isso até impede você. Eu já vi, muitas vezes, impedir pessoas, porque a pessoa olhou tanto para aquilo que ela não acreditou. Mas Deus já botou isso no seu coração, como colocou no coração de Davi. É um projeto muito grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. E você sabe que essa obra foi feita, foi concluída, ela nasceu no coração, não foi de Salomão, não foram os recursos de Salomão, não, aquilo nasceu no coração de Davi. Os recursos foram dados por Davi, ele teve, a influência dele ajuda, mas a maior parte foi dada por Davi. E tem esse versículo, eu não peguei, mas ele tem lá, que diz que foi com grande opressão. Porque era um projeto muito grande, estava no coração dele. Ele achou que era ele que ia construir, mas Deus não deixou, que era para Salomão construir. Mas tudo partiu dele. Quando ele se foi, ele deixou aquilo pronto, era só aplicar o projeto. Era algo muito grande. E a Bíblia deixa claro que essa obra foi feita, foi concluída. Então, é um projeto muito grande que você tem. Desafiador, que já causa, você sofre uma pressão e até uma opressão, porque é algo muito grande. Mas exatamente porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, Ele está dizendo para você seguir com isso, Ele vai honrar os seus passos de fé, você não só vai realizar essa obra grande, como você vai atrair muitas pessoas para esse projeto que é muito grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. E porque Ele é maior que tudo, Ele vai confiar e vai honrar seus passos de fé. Agora, você precisa fazer como Davi fez. Davi não ficou apenas querendo, Davi encaminhou, Davi foi, com grande opressão, mas ele foi. E ele deixou aquilo pronto só para levantar. Então, tem opressão, tem a pressão, tem o quê? Seja lá o que for, pode ser que em algum momento pareça que é loucura, que é um absurdo, você já ouviu de Deus. A casa que estou para edificar há de ser grande, então o projeto que você vai edificar é muito grande. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porque Deus é maior do que qualquer Deus que apresentam por aí. Ele honra aqueles que creem e dão seus passos ousados de fé. Vá em frente. Aleluia. Maravilhoso. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. Faltou, talvez eu que errei, não coloquei o outro versículo. Ele era Hurão, filho de uma viúva. Então, ele era um órfão. Sabe aquelas pessoas, quando se fala, a Bíblia dá o detalhe da viúva, já é para mostrar exatamente as dificuldades. Então, ele era filho de uma viúva. E Salomão, por saber das suas habilidades, e que realmente ele era habilidoso, ele era competente, e se você ler tudo, você vai ver, as coisas que ele fez foram incríveis, mandou buscá-lo. Filho de uma viúva da tribo de Naftali, de um cidadão de Tiro, artífice em bronze.
Hurão era extremamente hábil, experiente, sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi confiado. E aí você vai lendo, vai estar lá todas as especificações de tudo que ele fez. E ele fez um grande trabalho. E a Bíblia diz que ele concluiu o trabalho, porque era um trabalho desafiador. Ele era o órfão, o filho da viúva, mas que, por suas habilidades, o rei Salomão mandou ir buscá-lo. Deu a ele aquele empregão, aquela posição, aquela obra. Ele fez parte de um projeto muito grande, desafiador, como acabei de falar na outra mensagem. Mas ele executou com excelência o trabalho dele, concluiu aquele trabalho com excelência. Era um trabalho desafiador? Era. Mas ele tinha habilidade, Deus deu a ele toda a graça que ele precisava. Então, o filho da viúva, o órfão, foi o rei Salomão mandou buscá-lo. Essa palavra é para alguém que o Senhor vai fazer algo parecido com você. Você é uma pessoa tipo o filho da viúva, tem muitas condições, mas tem habilidade, tem temor de Deus. E, ainda que não saiba, tem disposição e confiança na graça de Deus para poder executar as coisas com excelência. Deus vai te colocar. Alguém vai encontrar você, vai mandar buscar você, vai trazer você, vai colocar você em um projeto grandioso. Você vai ser contratado e vai ser colocado. O rei Salomão mandou buscar para esse projeto. Você vai ser colocado. Você vai trabalhar com o rei. Ou seja, com alguém de muita importância para executar um projeto muito importante. Um projeto grandioso, desafiador. Deus vai te colocar num lugar de muita honra, de muitos desafios também. Mas você tem graça para superar todos eles e executar com excelência. E você não tema em aceitar, você já sabe, é Deus falando com você. Vá, porque você vai executar, vai concluir, tudo que for colocado nas suas mãos vai ser feito com excelência, com alegria, porque Deus está nisso. Você vai ser buscado, ele foi buscado. Ele foi colocado com Salomão num lugar. Salomão mandou buscar, um homem tão importante, mandou buscar Hurão, o filho da viúva, para executar aquele grande projeto. Porque ele tinha capacidade para aquilo. E Deus estava dirigindo todas as coisas. E escolheu Hurão para aquela missão. Deus escolheu você para honrar numa posição muito importante, também desafiadora, mas que vai te colocar. É um lugar alto, é um lugar de honra, de muito trabalho, de muita exigência, mas que você vai superar e vai sair muito bem, num nível muito alto. Amém, amém. O Senhor Jesus. Aleluia. Com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. O Egito no hebraico quer dizer dupla restrição, estreiteza, um lugar estreito, um lugar escasso. Um lugar de escravidão. Mas a palavra que eu quero é dupla restrição. Privações, restrições, muitas restrições, estreiteza de um lugar estreito. Deus está tirando alguém de um lugar muito estreito. De um lugar cheio de restrições. Com mão forte, o Senhor vai tirar você desse lugar.
O Egito sempre representa o mundo, que aqui, ou o resultado de quem está debaixo desse sistema. Então, se você está debaixo desse sistema, é isso. Vai ser sempre estreito. Deus está tirando alguém desse lugar estreito, desse lugar cheio de restrições, de aperto e de estresse, que representa o Egito também, aperto e estresse. Ele está tirando você disso. Ele vai te colocar. Na verdade, ele tira você e você começa um processo bem diferente. Eu vejo em várias situações desafios, mas todos eles nos alavancando para um lugar, nos levando para um lugar mais alto. Todos eles. Porque você não cresce sem desafio. Você não cresce se você não existe nenhuma pressão te empurrando para mais. Você não cresce. Então, a sua vida tem sido um lugar estreito, cheio de restrições, aperto, estresse, um lugar estreito. Deus colocou muito isso no meu coração. Lugar estreito, é um lugar estreito. Para eu bater muito nessa frase, lugar estreito. Deus está tirando você desse lugar para algo amplo. Ele vai te levar para algo cada vez mais amplo. Mas Ele já está tirando você com mão forte desse lugar estreito, cheio de restrições. Aperto e estresse. Amém? Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. O silêncio não quer dizer fraco. Deus trabalha no silêncio, e o silêncio ele é poderoso, é saudável. O seu coração bate o tempo todo e você não ouve. Se você ouvir o seu coração bater, sua cabeça vai doer. Já vai ficar com dor de cabeça. Você não tem que ouvir seu intestino trabalhar, seu estômago, seu fígado, seus pulmões trabalhando. Tudo. Se eu ouvir algo funcionando, não está certo. Não é o correto. O correto é que tudo continue trabalhando em silêncio. As coisas mais poderosas de Deus foram feitas no silêncio. Deus foi fazendo. O sol é tão poderoso que se põe em silêncio. Vai nascendo em silêncio, se põe em silêncio. Silêncio. As coisas de Deus são quietas, mas poderosas. São incríveis. O diabo não, o diabo quer barulho. Quando o Senhor enviou Jesus naquela noite, foi uma noite quieta e santa. Como orvalho que cai bem de manhã, quando nós ainda dormimos. Você não ouve o orvalho cair. Simplesmente quando você sai lá fora, você percebe, você toca, você pisa, você vê que está úmido. Ninguém ouve o orvalho cair. O maná caía sobre o orvalho. À medida que o orvalho ia caindo silenciosamente, o maná ia caindo sobre aquele orvalho. E quando eles acordavam, eles viam aquele milagre em toda parte. Que silenciosamente estava acontecendo. Silenciosamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera, a gente sabe disso, mas é bom lembrar, ler a Bíblia. Tudo coopera.
Até as coisas que a gente acha que nunca vão cooperar, elas cooperam para o nosso bem. E silenciosamente, parece que Deus não está fazendo. Mas Deus está interessado em cada detalhe. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. E muitas vezes essa proeza está acontecendo no silêncio. E a qualquer momento você vai vendo ali. Você vai vendo. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. No mês de Ibu, no 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, porque Deus está preocupado com os detalhes. De acordo com as suas especificações, Salomão levou 7 anos para construí-lo. Particularmente até para algo tão grande, eu acho que levou pouco tempo pela magnitude daquela construção, daquela obra. Mas foram 7 anos não pulando nenhum detalhe, na construção daquele templo, detalhes. Está aqui, o tempo foi terminado e todos os seus detalhes. O tempo foi terminado em todos os seus detalhes. Então, às vezes, o diabo ele vem e ele faz um barulho tentando convencer você de que Deus não está fazendo nada. Mas quando o orvalho caiu, o maná caía também. E quando eles saíam, eles podiam ver todo o sobrenatural. O milagre ali. Tinha o suprimento. Tinha todo o suprimento. Deus faz as coisas em silêncio. Mas isso é poderoso. Em silêncio o orvalho caía. Em silêncio o maná caía sobre o orvalho. Se você observar, eles estavam todos os dias vivendo o sobrenatural, silenciosamente. Eles não ouviam barulho nenhum, mas quando eles saíam, eles podiam ver o cuidado de Deus ali. A mesma coisa Deus tem feito na sua vida. A mesma coisa. Você ainda não, aparentemente, está tudo tão quieto. É um silêncio que parece que Deus não está fazendo nada. Por outro lado, você pode ver o suprimento de Deus diariamente na sua vida. Silenciosamente você vê o suprimento de Deus na sua vida. Mas chegou a hora dessa virada. Só que você espera um grande movimento, isso e aquilo. Mas Deus que vem trabalhando em silêncio na sua vida. E Deus trabalha em silêncio. Você simplesmente vai ver coisas chegando. Também silenciosamente. Acontecendo. Também silenciosamente. Mas poderosas. Poderosas. Você vai ver que tudo que hoje parecia não cooperar, coopera. O Senhor faz crescer
o pasto para o gado, todas as necessidades, plantas para o homem cultivar. Ele manda o vinho que alegra o coração, o azeite que faz brilhar o rosto, tudo que nós precisamos. Alegria, unção, pão que sustenta. Na tenda do justo, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Você vai ver, dia após dia, na sua tenda, na sua casa, voz de júbilo e de salvação. Deus vai salvar, Deus vai trazer situações que vão alegrar tanto a sua vida. Você vai ver mudanças e mudanças, e mudanças e mudanças. A destra do Senhor faz proezas. Você vai ver proezas e vai dizer, isso é proeza, isso é proeza. Silenciosamente proeza, mais silenciosamente proeza. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor, silenciosamente, vai fazer proezas e proezas e proezas. E como muitas vezes o diabo tentou perturbar você para desistir, que ia morrer, que ia acontecer isso, aquilo. Não. Você ainda vai viver muito e para contar muitos testemunhos, porque você tem muitos testemunhos para contar. Deus vem trabalhando no silêncio e Ele volta a dizer, no silêncio o orvalho cai e o maná também. Você vê silenciosamente também todo o suprimento. E você vai ver silenciosamente todas as proezas, salvação, alegria, mudanças e mudanças e mudanças inacreditáveis no silêncio, na quietude. Maravilhoso. Uau! Que palavra, meu Deus! Jesus amado! Uau! E o templo foi terminado em todos os seus detalhes. Nenhum detalhe vai ficar para trás. Nenhum detalhe vai ser esquecido. Nenhum detalhe. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que nada faltasse, para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha, e os cavalos de carros de guerra para os outros cavalos, e enfim. A videira representa alegria e força. A figueira representa prosperidade, abundância, segurança, fecundidade, mortalidade e paz. Olha só, tudo mais do que o suficiente. Então, cada homem estava debaixo da sua videira e da sua figueira. Cada um tinha a sua videira e a sua figueira. Ou seja, alegria e força, prosperidade, abundância, segurança, fecundidade, famílias aumentando, imortalidade, ou seja, as pessoas começaram a viver mais, paz, tudo mais do que o suficiente. Deus colocou cada um debaixo da sua figueira, e da sua videira, da sua videira e da sua figueira. E todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões. Você vê que havia uma provisão, e era uma provisão gigantesca, para todas as necessidades da mesa de Salomão. E se você lê o tamanho da provisão diária, das necessidades diárias, é coisa demais. Era muita comida, muitas necessidades, muitos cavalos, muito rebanho para alimentar. E aquela provisão chegava, não faltava nada.
havia um suprimento em tudo, e de um nível altíssimo, e o suprimento, se aumentava o número de rebanhos, se aumentava os servos, o suprimento aumentava. Exatamente porque Deus tem o pão de cada dia, e cada um sabe do pão que precisa, a quantidade de pão que precisa. Cada um tem uma necessidade. A necessidade aqui era muito grande. E havia um suprimento, e eles cuidavam para que não faltasse nada, e não faltava nada. Então Deus diz aqui para alguém que Ele está colocando você debaixo da videira e da figueira. E estar debaixo da videira e da figueira significa exatamente esse tempo de alegria e força, de muita prosperidade, de abundância, de segurança, fecundidade, família aumentando, gente vivendo mais e muita paz. Você tendo mais do que o suficiente, você tendo muito. E um suprimento absurdo chegando na sua vida. Não se preocupe, dê seus passos de fé. Deus já colocou você debaixo da videira e da figueira, e já providenciou quem vai trazer, ou seja, já providenciou, já foi liberado toda a provisão que você necessita. Então, ao invés de você temer e trabalhar com uma mentalidade escassa, de sobrevivência miserável, você tem que ter essa mentalidade de abundância, essa mentalidade do reino, que é a mentalidade da abundância, essa mentalidade da prosperidade, que sempre eu falo, está ligada à generosidade. Deus, então, coloca você debaixo da videira, debaixo da figueira, e tem toda a provisão que você necessita para cada necessidade, e nada vai te faltar, e a provisão vai ser uma provisão grandiosa, não apenas necessidades sendo supridas, pontuais, não, é uma provisão, é uma abundância, a provisão da abundância na sua vida, é um outro tempo para você, um outro tempo. Aleluia. Eu me lembro uma vez quando Deus falou comigo, que estava me tirando daquele tempo e me colocando. Eu não me lembro, eu acho que não foi essa palavra, não foi essa. Foi uma outra, que eu acho que está em Joel, se não me falha a memória. Que o Senhor fala ali, eu estou tirando a vergonha, eu estou mandando com abundância o trigo, o vinho, o azeite e tal. E eu lembro do Senhor falar comigo, né, que era um outro tempo na minha vida, que antes eram sempre aquela coisa para suprir uma coisa, suprir outra, mas que Ele ia começar a mandar uma provisão completamente diferente. E basicamente é isso, me colocando debaixo da videira e da figueira. E é impressionante, a palavra vem, você crê na palavra, e assim, você enfrenta os desafios, mas aquele desafio fica para trás, você não vive aquilo mais. Ou seja, quando eu saí daquilo, eu nunca mais voltei para lá. E quando, todas as vezes que Deus dizia, findou isso aqui, você saiu, eu não acontecia mais, acabou. Eu enfrentei outras guerras, mas aquele não ouvi falar, ficou só para testemunho. Agora, eu disse para você, que eu quero fechar aqui, o Senhor foi me levando para o livro, depois que eu concluí isso aqui, o Senhor me levou para o livro de Esdras. E eu não conseguia, inclusive eu planejei deitar mais cedo e acabei deitando mais tarde, porque eu fui ficando lá. E o Senhor foi falando muito comigo, e era um versículo atrás do outro, senão eu teria colocado assim um monte, não dá, não vou. Mas era tudo de construção. A primeira coisa que Ele falou,
que ele me levou e saltou para mim, foi: o Senhor despertou o coração de Ciro para beneficiar o povo. O Senhor despertou corações. Então ele despertou o coração de Ciro, e depois tem logo no versículo de baixo: o Senhor despertou corações para aquela grande obra. Então ele colocou no meu coração: corações serão despertados para beneficiar meu povo. Corações serão beneficiados para essa grande obra. Corações serão despertados. Então eu quero que você vá guardando isso. Corações serão despertados, corações de poderosos, porque Ciro era poderoso. Era o governante da época. Você vai encontrar o que Deus usou Ciro para fazer. Você encontra em Isaías, você encontra em Crônicas, você vai encontrando. Aqui em Esdras, o Senhor despertou. Quando o Senhor desperta o coração de alguém, fala despertar. Sim, quando Ele desperta o coração de alguém para algo, essa pessoa é constrangida àquilo. E chegou o tempo de Deus despertar corações que vão beneficiar o seu povo. E Deus vai beneficiar, despertando corações de pessoas que ocupam um lugar de autoridade, como Ciro ocupava. O Senhor despertou corações. Você vê, o povo foi sendo despertado, pessoas para trabalhar na reconstrução daquele templo, elas foram sendo despertadas. Então, Deus, todas as necessidades, Ele despertou o maior governante da face da terra na época, foi despertando as pessoas que estavam ali para aquilo, ou seja, Ele foi despertando corações para se engajarem naquele projeto de reconstrução. Agora era a reconstrução daquele templo, e as necessidades, as dificuldades eram muito grandes, e o Senhor foi despertando os corações. Eu não quero que você esqueça essa frase. O Senhor vai despertar corações para beneficiar você. Despertar corações para apoiar você em situações que você não conseguiria chegar sozinho. Despertar, corações serão despertados para favorecer você, como foi aqui. O Senhor despertou, está aqui, Esdras 1, não sei. O Senhor despertou o coração de Ciro. Nós vamos ver, e todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A obra está sendo exercitada com diligência e apresentado rápido progresso. Você vai ver isso, o povo se alegrando porque os alicerces foram lançados, ou seja, já deu início à reconstrução, ao projeto. A obra tendo um rápido progresso, então você vai ver rápido progresso, rápido. Servos, somos servos do Deus dos céus, mas somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Quando eles foram questionados a respeito daquela reconstrução, eles disseram: estamos reconstruindo algo que tinha sido construído por um grande rei, e depois foi derrubado, mas nós estamos reconstruindo. A mão bondosa, falem comigo, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Por isso, vamos juntos, por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Ele me levou para esses versículos. Deus vai despertar corações para nos favorecer, para favorecer a obra, favorecer as pessoas, o reino de Deus, para favorecer
corações serão despertados para abençoar a sua vida. Seja de quem está lá em cima e de quem está aí perto de você, corações serão despertados. É hora de lançar os alicerces. Você lançando os alicerces dos seus projetos, você vai ter progresso, rápido progresso. Coisas que foram destruídas, é hora de reconstruir. Coisas que você não queria mexer, e que talvez nem valia mais a pena, e o Senhor diz, sim, como eles disseram, somos servos do Deus dos céus e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Coisas que tinham sido edificadas há muito tempo e que ruiu e que precisam ser reconstruídas agora. E o Senhor concluiu com essas duas palavras, que é para todos nós, tanto que eu nem mandei você se colocar de pé, porque eu colocando, vamos entrar na ceia, porque essa palavra é para todos nós como finalização desse jejum. A mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, está sobre nós. A mão bondosa do Senhor está sobre a sua vida. E Ele colocou exatamente isso aqui, ó. Por isso jejuamos, suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós temos jejuado, saímos de um propósito, jejuns e orações semanais, estamos aqui e domingos de ceia sem cessar, e temos apresentado a Deus muitas coisas, e Ele disse, eu já atendi. Ele já nos atendeu. Você vai tocar, uns mais rápido, outros mais adiante, mas Ele já nos atendeu. Ele já liberou coisas para nós, e isso Ele falou em encerramentos de jejum, eu só estou confirmando aqui, trazendo de volta, porque a mão bondosa do Senhor está sobre nós. Diga, a mão bondosa do Senhor está sobre mim, e Ele atendeu o meu jejum e a minha oração. De novo, a mão bondosa do Senhor está sobre a minha vida, eu não preciso temer. A mão bondosa do Senhor está sobre a minha vida, e Ele atendeu a minha oração. Diga, Deus quer que eu lance os alicerces. É tempo de construir, de reconstruir. O tempo todo, eu fiquei lá no livro, e Deus falando comigo, o Espírito Santo falando, construção, construção, construção. Então vai, vamos construir. Construir famílias, construir projetos, construir empresas, construir um nome, construir uma marca, construir um novo tempo, construir casas, construir. É tempo de construir. Deus está dizendo, lance os alicerces, porque a minha mão bondosa está sobre a sua vida, e eu atendi o seu pedido. Lance os alicerces, você vai ter rápido progresso. Tudo que você se aventurar em Deus, a mão bondosa dEle vai estar sobre você, e Ele vai honrar as suas construções, nossos passos de fé, nossas construções. Sim, é tempo de construir, voltar coisas que foram edificadas lá atrás e voltar a reconstruir. É tempo. Nós saímos do 52 de nós estamos desta unção de reconstrução. Ali eu lia, se você meditar no livro de Êxodos, você vai ver dificuldades da reconstrução, mas ali os benefícios, Deus abençoando na reconstrução, e impedimento, mas a coisa andando, e eles fizeram aquela obra. Era preciso, e havia tanta alegria, principalmente entre os mais jovens, naquela reconstrução, porque eles nunca tinham visto aquilo antes. Então tem gente jovem que ainda não viu essa glória, mas vai viver essa glória, construções grandiosas aqui. Gente jovem vai viver construções grandiosas, em nome de Jesus. A mão bondosa do Senhor está sobre você, e Ele já atendeu o seu pedido. Reconstruir
Coisas que foram edificadas lá atrás, sim, mas é hora de construir coisas novas, é hora de lançar os alicerces. Não tenha medo. Eu fui tarde e o Senhor falando, eu fui me emocionando, porque claro, eu sabia que Deus estava falando comigo também. Eu sabia que essa palavra era para a igreja de forma geral. Tanto que o Senhor me colocou no final. Era uma palavra, eu sabia, essa palavra é para toda a igreja. Ele está dizendo, há uma unção que te possibilita a construir coisas novas na sua vida. Vai, eu vou honrar você. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Do Senhor Jesus. A mão bondosa do Senhor está sobre você, meu querido, minha querida. Ele atendeu suas orações. Está aqui escrito, eu li para você. Nossas orações, nossos jejuns, aqui foram recebidos pelo Senhor. Isso para mim é muito forte, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Por isso que quando você está ali, você ora, você suplica, você jejua, naquele momento parece que não vi. Você pode até não ver, porque Ele está trabalhando no silêncio. Mas Ele vem e diz, minha mão bondosa está sobre você. Eu vou despertar corações para abençoar você. Vá construir, seja o que for, é tempo de construir. Aleluia. E é tempo de pegar essas edificações antigas, que você não queria mexer também nisso. Vá reconstruí-las também. Coloque-se de pé com muita alegria. Obrigada, meu Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Tem gente que até hoje não parou para ir lá e reivindicar de volta o seu salário integral, seus clientes, seus contratos de volta. Coisas que talvez, em alguns casos, a pandemia trouxe mudanças. Você precisa agora se levantar e dizer, acabou. Eu quero meu salário integral a partir de hoje. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Que aquele coração vai ser despertado a pagar o meu salário integral. Aqueles contratos que foram cancelados, aqueles corações serão despertados e vão voltar para a minha empresa. Aquilo que momentaneamente parece que foi tirado, eu estou reivindicando agora. Eu quero de volta. Eu tomo posse, eu quero de volta. Eu quero de volta. Minhas remunerações, eu quero de volta. Meus clientes, eu quero de volta. Meus contratos, eu quero de volta. Eu quero de volta agora. Em nome de Jesus. Vamos, autoridades. Diga agora, aqueles corações, agora, sejam despertados. Use a sua autoridade. Em nome de Jesus. Corações. Fala o nome dessas pessoas, se você sabe. Seja despertado agora para me favorecer. Sejam despertados agora para me favorecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero de volta. E agora eu tomo posse de clientes novos, de um aumento salarial na minha vida, de contratos novos, corações sendo despertados para fazer negócio comigo, para negociar comigo, clientes sendo despertados para virem até mim, me procurar, portas sendo abertas para a glória de Deus. Eu determino, eu creio e eu possuo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que quando eu orar, eu devo crer que eu já recebi. Então eu creio que eu acabei de receber, porque a sua palavra diz que a mão bondosa do Senhor está sobre mim e o Senhor atendeu ao meu pedido. Então, eu recebo a resposta da minha oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus.